Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, nas últimas décadas, a população passou a ser mais dedicada aos hábitos saudáveis. E o Sindicato das Corretoras de Seguro registrou também um crescimento nos contratos de seguro de vida. Pois é uma forma de brasileiro se preocupar com a família em caso de morte ou de invalidez. E no quadro MGTV Responde de hoje, nós vamos tratar dessa modalidade de seguro. Antônio é do tipo de pessoa bem prevenida. Tem seguro do carro, da casa e da vida. Desde 1975 paga mensalmente a apólice que, em caso de morte natural ou por acidente, dará direito a uma indenização de cerca de R$100 mil para a família. Eu acho que o cidadão tem por obrigação de ter uma garantia, porque a pessoa que não tem um seguro pode deixar até a família em dificuldade, não há falta. Segundo o delegado que representa o Sindicato dos Corretores, é possível fechar um contrato de seguro de vida a partir de R$ 30 por mês. A mensalidade vai variar conforme o valor da indenização e a idade do interessado. Quanto mais cedo a pessoa contratar o seguro, ele vai ter uma taxa menor, né? Então, por um custo menor, ele vai ter uma cobertura maior. Com certeza, vai beneficiar a família, no caso de um óbito, ou até ele próprio, em função de uma invalidez, por exemplo, com capitais maiores. O corretor fez uma simulação com base numa taxa de R$ 30 por mês. Uma pessoa com 30 anos de idade conseguiria, com essa mensalidade, uma indenização de R$ 50 mil no contrato de seguro de vida. Uma pessoa com 50 anos teria uma indenização de R$ 15 mil, considerando os riscos de doenças nessa faixa etária. A coordenadora do PROCON alerta para os cuidados na hora de fechar o contrato do seguro. Se você não tem conhecimento técnico desse contrato, você deve buscar um especialista ou então recorrer a um órgão de defesa do consumidor para que seja feita a interpretação contratual das cláusulas contratuais, tendo em vista muitas legislações, às vezes, que são aplicadas ali. Ainda segundo Eclair, a Superintendência de Seguros Privados já exige das empresas realização de exames de saúde no ato do contrato, para evitar complicações na hora de resgatar o benefício. Se não exigir, posteriormente não poderia alegar a existência da doença, do que nós chamamos de doenças pré-existentes. Então, isso também, hoje, é muito discutido no mundo jurídico, porque as pessoas, às vezes, buscam seguro quando já está com uma doença. Então, se você tem alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. Vamos relembrar os nossos telefones, porque daqui a pouco um especialista estará aqui no estúdio para esclarecê-las. Em Uberaba, ligue 3319-3610. Em Tuiutaba, 3271-8403. Você pode mandar também um e-mail para a nossa redação. mgtv.uba@tvintegração.com.br. É ainda nesta edição. Nosso tema de hoje é seguro de vida e o convidado é o advogado Leone Tridacene, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Boa tarde, doutor. Obrigada pela presença. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, do bairro Valim de Melo. Ele fez um seguro de vida em 5 parcelas. Ele atrasou 2 meses o pagamento. Ele quer saber se tem como renegociar ou se ele perdeu o seguro. Bom, antes de mais nada, boa tarde, Vanessa. Boa tarde, César. Obrigado pelo convite. Em relação à pergunta do Vinícius, né? Ricardo, perdão. Ele atrasou algumas parcelas, né? Ele pode sim se dirigir, né, à seguradora, à corretora que o atendeu, renegociar, né, pagar essas parcelas em atraso, que isso não significa que o seguro dele esteja cancelado, em absoluto. Mas existe um prazo assim para atrasos, para renegociação? Na verdade, para que haja a extinção do contrato, o cancelamento, né, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a seguradora deve notificar, né, o segurado acerca daquele atraso para permitir a ele, né, a purgação, ou seja, para manter em dia aquele seguro. Só depois disso é que é possível esse cancelamento de forma unilateral, ou seja, por parte da seguradora. Mas geralmente no contrato vem o período, a tolerância de atraso das parcelas. Sim. Contratualmente, às vezes se estabelece 2 parcelas consecutivas, né? Às vezes uma apenas, enfim, há várias disposições contratuais. Mas a lei se sobrepõe a essas disposições contratuais, o que vale realmente é a lei. A pergunta do Boa Vista, Luz, fez um seguro de vida no valor de R$100. É possível
abaixar esse valor, mesmo depois de o contrato assinado, o valor começou a pesar no bolso? Olha, aí já não é possível, porque esse cálculo dos R$100 foi feito com base em toda uma série de estatísticas, cálculos atuariais, não é? Com base nos riscos daquela pessoa, idade, estado de saúde, enfim. Então, modificar, não é, essa relação aí agora é impossível. Só se ela conseguir cancelar esse seguro, contratar um outro seguro com valor menor, com menos coberturas, não é? Mas nesse caso, abaixar o valor não é possível. Mas, por exemplo, nesse mesmo contrato não tem como modificar, por exemplo, o prêmio da indenização ou a cobertura para a pessoa não perder esse dinheiro que ela já pagou? Na verdade, ela não vai perder ou deixar de ganhar, porque se ela contratar um outro seguro, a validade do seguro é imediata, não é? Então, é como se fosse uma portabilidade? Não é exatamente, porque o seguro vale a partir do momento que você contrata. Então, se você contrata um outro seguro, né? E aquele estava valendo até aquela data, te cobriu, né, para os eventuais problemas que você tivesse, sinistros. Então, se você contratou um outro, a partir daquela data já está valendo. Não é necessário essa portabilidade, porque o efeito do seguro é imediato. Ele não tem prazo de carência. É como se fosse um seguro de carro, por exemplo. Você pagou por um ano, aconteceu algum problema, não aconteceu? Exatamente, não há prazo de carência. Então, contratar um outro seguro é a melhor solução. A Maria Alvarenga, de Capinópolis, lá no Pontal do Triângulo, ela tem 63 anos e problemas cardíacos. É possível fazer o seguro mesmo assim? Sim, é possível. Ela apenas tem que declarar, não é, no ato da contratação, na proposta, os problemas que ela tem. Geralmente as seguradoras pedem exames, um check-up da pessoa antes de assinar qualquer contrato? Não, em prol da massificação dos contratos, né, e obviamente dos próprios lucros, as seguradoras não vão fazer isso, porque isso obstaculizaria, né, cessaria essa grande quantidade de contratos. Porque os contratos são em números astronômicos, né, os valores aí, da receita do segurador é muito grande, então eles não fazem isso. Quando eles não fazem, quando eles não pedem esse exame, eles assumem o risco de estar, obviamente, contratando com alguém que possa ter uma doença chamada pré-existente. Então, só se houver má-fé por parte daquele segurado que contratou sabendo da doença, e eles têm que provar essa má-fé, é que amanhã a cobertura não vai ser dada, eles não vão pagar o capital. Inclusive, a Eclair, a coordenadora do PROCON, ela falou sobre isso na reportagem, que já está havendo jurisprudência de muitos juízes nessa questão. A pessoa, porque a seguradora alega que a pessoa tinha uma doença pré-existente, mas se ela não pediu o exame, então ela está arcando com isso, né? Por isso que parece que o sindicato está orientando as seguradoras a sempre pedir o exame. A pessoa, na hora que for fazer esse contrato, ela deve fazer essa exigência ou não? Se ela não tem doença, ela não precisa se preocupar com isso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi uma seguradora pedindo o exame, olha que eu acompanho isso há muitos anos, e acho muito difícil que elas façam. Exatamente porque vai cessar a massificação dos contratos. Isso, né, acredito sinceramente que nunca vai existir. Então, basta que a pessoa declare de forma leal, né, de boa fé, o que existe realmente. Mas se porventura ela não tiver consciência, né, não souber daquela doença, mesmo que ela já tivesse aquela doença anteriormente, a seguradora será obrigada a pagar a indenização, a cobrir aquele evento. O Hudson do Parque dos Girassóis 2 em Uberaba, ele tem 63 anos, quer fazer um seguro para poder pagar R$50 por mês. Quais as possibilidades, quais os direitos e se a esposa dele poderia ser incluída? Sim, ele pode, só se dirigir a qualquer seguradora, todos os bancos, em regra, também atendem, não é? Tem o seu setor de seguros, ele vai conseguir, não é? Obviamente, pelo valor pago do prêmio, né, que é esse custo, que é o chamado prêmio, obviamente a cobertura vai ser proporcional. O capital segurado amanhã, que vai ser destinado, né, no caso de falecimento, a sua esposa, sim, porque não, ela pode ser indicada como única beneficiária, inclusive. Mesmo ele tendo filhos, ela pode ser indicada como única beneficiária. A Maria Auxiliadora, do bairro Abadia, ela pergunta se existe um limite de idade ou de doença que a seguradora pode alegar para não fazer o seguro de vida. Não, a lei não estabelece qualquer tipo de teto, né, em termos etários de idade. Agora, é óbvio que a seguradora vai calcular o risco. Se o risco for extremo, se a pessoa estiver próxima do falecimento, né, a seguradora pode sim recusar essa contratação. E dependendo do tipo de doença, ela pode, com relação à doença, pode? Dependendo do estágio em que esteja, né? Como o estágio, uma neoplasia, um câncer, a pessoa pode estar próxima. Então, a seguradora, obviamente, pode recusar-se nesse caso.
O Washington do bairro Beija-Flor, em Uberaba. Como saber se a instituição que estou contratando para seguro de vida é uma empresa confiável? Hoje existe algum órgão regulamentador? Sim. É a mesma pergunta da Jennifer, do Jardim Califórnia. Olha, em regra, todas as seguradoras se equivalem, né? Por quê? Porque o seguro é uma das poucas atividades que exige autorização do poder público. Você vai abrir uma empresa, você abre, você não precisa de autorização, basta você, né, seguir os atos que tem que ser feitos. Não, no seguro é diferente. Você precisa de uma autorização do Ministério da Indústria e Comércio, você precisa ser sociedade anônima, né, porque o seguro implica numa grande captação de recursos populares. Então, em regra, todas as seguradoras, em tese, têm idoneidade financeira. É óbvio que algumas são mais conhecidas, né, estão vinculadas a grandes instituições, outras não. Mas todas foram autorizadas, né, pelo Ministério da Indústria e Comércio, e todas são fiscalizadas pela SUSEP, né, que é o órgão controlador da atividade securitária. E no site do Ministério é possível ver se essa seguradora está correta, se ela está agindo no site da SUSEP, sim. É possível. É possível. De volta com o quadro MGTV Responde, nós vamos a mais dúvidas dos nossos telespectadores. Hoje a gente está falando de seguro de vida e com a gente aqui o advogado Leonitrida Sene. A pergunta agora da Júlia, do São Cristóvão: se eu parar de pagar o seguro, eu recebo o dinheiro de volta? Não. Em tese, não. A seguradora nunca vai fazer isso. Mas, em algumas circunstâncias, ela deveria, né? São circunstâncias excepcionais. Eu não sei se o caso da Júlia é uma circunstância excepcional ou é a regra. A pessoa perde esse dinheiro que ela Em regra, sim. Em regra, sim. Há circunstâncias como o senhor disse, na verdade ela não perde, porque no período em que ela pagou, ela estava assistida. Exato, por essa que é a grande questão, né? Porque você estava mais tranquilo em relação ao seu veículo, à vida, ou à sua residência, enfim. Né? Houve aquela, né? O serviço foi prestado, a garantia foi prestada, né? O Leonardo, do bairro de Lourdes, ele está em dúvida. Ele gostaria de fazer um plano de previdência privada ou um seguro de vida. O que seria mais adequado? Essa é uma questão bastante interessante também. Ele vai ter até dificuldade de fazer um seguro, porque o seguro que ele está se referindo é o chamado seguro no caso de sobrevivência. Entendo eu, porque ele está comparando com um plano de previdência privada. Por quê? Há um seguro de vida que é bem desconhecido. É o seguinte, você faz o seguro, se você chega numa certa idade, 65 anos, aí você recebe o dinheiro, você é segurado. Seguro resgatável? Exatamente, é seguro, não é? No caso de sobrevivência, diferentemente do seguro no caso de morte que os familiares recebem, porque a gente desconhece essa possibilidade, e há essa possibilidade. Você faz o seguro para que você chegue a determinada idade e você recebe aquele valor que você contratou. Já a previdência privada, você faz uma acumulação financeira, né? Você vai acumulando aquele valor ao longo dos anos. Então, a questão é fazer conta. Qual que seria mais rentável? Eu quero fazer um seguro de vida inteiro para eu receber R$1 milhão. O que eu tenho que pagar? X reais durante tantos anos. Aí, se eu acumular esse dinheiro, né, numa previdência privada, aí eu vou ter R$1,5 milhão. Bom, então, melhor eu acumular o dinheiro ao longo desse tempo. Com relação ao seguro resgatável que o senhor disse, isso tem que estar claro em contrato, não são para todos os contratos. A pessoa pagou a vida inteira, ela não teve nenhum problema, ela pega esse dinheiro de volta. Isso bastante desconhecido, tem que ser seguro de vida para o caso de sobrevivência. É uma modalidade até bastante desconhecida no mercado em geral, mas é possível sim. Aí tem a pergunta da Jennifer, novamente do Jardim Califórnia. Obrigado pela sua participação de novo, Jennifer. O seguro de vida, ele é somente pessoal ou é possível fazer para um grupo familiar? É possível o seguro de vida em grupo, né? Inclusive de um grupo familiar. É óbvio que isso vai depender daquilo que a seguradora oferece. Às vezes a determinada seguradora vai oferecer, outra não. Mas é possível, sim, é perfeitamente possível, né, esse seguro de vida em grupo. Aliás, ele existe muito comumente nas empresas, não é? Nos clubes, enfim, em várias situações. Mas é possível, sim, para uma família. O Fernando, do Vila Celeste, ele faz aqui uma pergunta sobre seguro de casa. A gente vai fugir um pouco do tema, mas já que ele tem dúvida. Fernando, então, do Vila Celeste, por que o seguro na hora de contratar é tão fácil e na hora da seguradora pagar é tão difícil? Ele está com muitas dificuldades para receber um ressarcimento do seguro de casa por causa de um raio que queimou o portão, né? Provavelmente portão eletrônico. Como Exatamente, uma questão que a gente até abordou agora há pouco. Na contratação, né, para que haja a massificação, para que haja a receita que as seguradoras tiveram, se vocês terem uma ideia, o ano passado a receita do mercado de seguro foi superior a 100 bilhões de reais no Brasil. Então, para que haja isso, né, é tudo muito facilitado.
é só aderir ao contrato, não tem exame, não tem, quase nunca, as perícias são muito simples, né, quando existem. Agora, no momento em que a seguradora tem que voltar esse dinheiro, realmente ela já busca todo e qualquer motivo para negar. Essa é uma realidade, infelizmente, né? E por isso mesmo que há um grande número de ações judiciais em torno de negativos de pagamento de seguradoras. Né? E eu peço até licença para dizer, em relação ao meu livro trata exatamente desse assunto, das negativas de pagamento. E a gente fala exatamente sobre isso, né? Na abertura do livro. Olha, é muito fácil contratar, mas receber nem sempre é tão simples. Aí no caso dele, ele deve acionar no PROCON? A grande questão é a seguinte, se a recusa foi indevida, né, tem que analisar qual o motivo da recusa, o ideal é que ele vá ao PROCON. Se não resolver, infelizmente, ele vai ter que buscar o judiciário, propor uma ação. Juizado de pequenas causas mesmo? Pode ser, pode ser. Outras perguntas que chegam aqui na nossa redação, que me passam agora, o Edmilson do Costa Teles, ele possui atividade de risco, pode fazer seguro de vida? Sim, sem problema nenhum. Vai ser avaliado pela seguradora também, né? Sim, inclusive, antigamente, pessoas que praticavam esportes chamados radicais, né, ou que utilizavam de transporte mais arriscado, né, vou utilizar um balão, enfim, né, a essas pessoas era negado o pagamento, elas faziam seguro, era negado. Hoje há a disposição, inclusive, expressa de não poder negar pagamento do seguro, né, da indenização do capital segurado nessas situações. Agora a pergunta da Adriana, do Jardim Califórnia. Pessoas autônomas conseguem fazer seguro de vida? Sim. Na verdade, o nome dela é Adria. Sem problema nenhum. Qualquer pessoa, né, pode fazer seguro de vida. Mas não tem que provar essa questão de olerite, né? Não, de forma renda? Não, em absoluto. Não está vinculado a qualquer questão de análise de renda. O José Humberto da Zona Rural, em Uberaba, ele tem 50 anos, ele pode fazer o seguro de vida? Também. Mesma questão da idade, não existe limite, a grande questão é por conta até o estado de saúde em si, pela declaração. Vamos relembrar. Desconheço, né, pode até existir, qualquer seguradora que peça exame prévio. Então, normalmente vai se basear na declaração, né, do segurado, qual é o estado de saúde dele e na idade dele. A Ângela do Fabrício, a mãe tem 83 anos e não tem nenhuma doença, não toma também nenhum medicamento, mas ela perdeu a memória. E isso pode ser um complicante para a seguradora aceitar? Ah, sim. Um caso desse, dificilmente a seguradora aceitaria fazer um contrato de seguro. Mas por exemplo, a perda da memória poderia indicar, por exemplo, uma doença degenerativa como Alzheimer ou é questão da idade de 83 anos? A idade em si já é um fator, né? Porque quanto mais velhos, mais próximos nós estamos de algo, né, que é natural para todo mundo, que é a morte, não é? Então, agora, se fosse um seguro de acidentes pessoais, ela faria sem problema nenhum. Ou seja, você receberia só no caso de acidente. Mas, né? então, não tem morte um natural. seguro que ela pode fazer? Sim, sim, de acidentes pessoais. Agora, morte natural, acredito que seguradora nenhuma aceitaria, até porque a perda da memória leva a mais riscos para a pessoa, né? Ela pode ter problemas, ou os problemas em razão dessa perda de memória. Mas esse outro tipo de seguro que o senhor está sugerindo, o prêmio poderia ser menor? Normalmente ele é menor porque só vai haver cobertura se houver um acidente, né? Um acidente de veículo, uma bala perdida, enfim. Então, mas eu acho que não vale a pena, não. Sinceramente, eu acho que não vale a pena. A gente tem a última participação de hoje, a Maria de Mello, do Jardim Esplanada. A pergunta dela, tem 66 anos, ela quer saber se pode fazer o seguro sobrevivência. Exatamente sobre o qual a gente estava falando, né? É um seguro, né, que você estabelece um valor se você sobreviver àquela idade, né? Seguro de vida para o caso de sobrevivência. Então, ela pode sim. Obviamente, na idade que ela está, né? Isso vai ser levado em consideração para o cálculo disso. Olha, então, 66, né? Então, eu quero fazer para quando eu tiver 70. Então, obviamente, o valor a ser pago vai ser do prêmio, né? Não vai ser baixo, mas pode sim, claro, sem problema. Tá, então, as orientações para você que pretende ou já tem um seguro de vida. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço e sempre é uma honra para mim. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. O senhor fez propaganda do livro, onde é possível encontrá-lo? Olha, na internet, né, basta digitar meu nome completo, ou mesmo na Lemos e Cruz, aqui em Uberaba, é possível livraria jurídica. Seguro de pessoas, negativas de pagamento das seguradoras. Tá certo. Okay. Muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado. obrigado.